Então, dando sequência a Um Estranho no Pentágono, o autor segue relatando alguns afazeres como ministro da Fé e passa a divulgar algumas das histórias do alienígena em palestras. E aí ele começa a ser perseguido pelo governo. Numa ocasião na Alemanha, sofre um atentado por envenenamento num prato de sopa. Debelado a tempo por um amigo intérprete que havia recebido um envelope e sido instruído a misturar seu conteúdo em pó com água e dar de beber ao reverendo. Assim que o sistema percebe riscos numa relação com o fenômeno que vai além de palestras ou livros, podendo significar divulgação de provas, eles acionam seus agentes para dar cabo da pessoa, né? Ou para, primeiro, tentar convencê-la de parar com aquilo, né? De interromper a relação com a entidade alienígena e não pôr a risco o governo oculto. Então eu vi um veículo real em forma de disco estava parado na água. Notei um fenômeno estranho. As ondas balançavam suavemente um barco a motor amarrado à amarração áspera, fazendo com que o barco subisse e descesse. No entanto, a nave espacial não se movia. Eu fui informado mais tarde que ela estava equipada com uma viga fina, como um lápis, que, quando fixado em qualquer objeto sólido, impede de se mover, em qualquer grau. À medida que nos aproximamos da nave, ela brilhava à luz do sol, que se punha lindamente e rapidamente. Navegamos perto da embarcação com o motor desligado. Então, uma abertura se abriu, revelando dois rostos sorridentes. Um homem e uma mulher. Me cumprimentaram pelo nome, pegaram minha mão, me colocaram na nave e depois estenderam a mão para Val. Pouco depois, a pequena nave também foi elevada a bordo e guardada em um compartimento onde uma nave muito maior também foi vista. Fui conduzido por essas pessoas maravilhosas a uma sala onde me pediram para me despir completamente. Eu fiz isso sem questionar. Passei então por um compartimento que parecia um chuveiro, só que sem água. Senti uma sensação purificadora por todo o corpo. Eu não mais precisava dos meus óculos para ver. Esse é outro fenômeno a bordo da nave, que era bastante não científico, digamos. Me senti extremamente bem de corpo, alma e espírito. Depois de passar pelo compartimento do tal chuveiro, ganhei uma roupa branca que lembrava o que chamaríamos de macacão. O tecido era leve, assim como a vestimenta de Val, quando ele me mostrou no Pentágono. No entanto, era um tecido diferente do dele. Suas botas eram justas, enquanto as minhas eram soltas. Fui então direcionado para a porta e acompanhado por uma adorável mulher chamada Tiu, até os aposentos de Val. Durante as várias horas que passei a bordo da nave, encontrei muitas maravilhas que eram tão cientificamente simples que mal pude acreditar. Havia uma série de botões na parede e Valentor apertou um deles. De repente, uma seção da parede tornou-se transparente e a cena externa ficou totalmente à vista. Essa ocorrência aconteceria muitas vezes, mesmo quando viajávamos em uma de suas pequenas embarcações. Foi bastante enervante no início, porque a sua mente simplesmente não tem nenhum ponto de referência para esse tipo de experiência. Demorei muito para me acostumar com isso. Na verdade, ainda me surpreende, a tal ponto que acho que nunca estarei acostumado. O compartimento de Val era bastante espaçoso, confortável e decorado em cores claras, com uma tela principal na altura dos olhos. Ele também me informou que Bob Kennedy e ele se conheceram na região de Los Angeles, logo depois que entreguei a carta do Sr. Kennedy para Val. A primeira impressão foi a de que ele era um homem muito nervoso e desconfiado, mas que também era um homem que não deveria ser contrariado politicamente. Ressaltou que não acreditava que Bob seguiria seu conselho. Uma expressão de tristeza tomou conta do rosto de Val. Eu nunca tinha visto essa expressão antes. À medida que a noite avançava, estávamos reunidos numa grande sala onde o visor sintonizava um certo hotel, The Ambassador, em Los Angeles, Califórnia. Havia aproximadamente 55 tripulantes presentes para exibição. Fui informado de que a mesma cena estava sendo transmitida por toda a nave para que todos pudessem ver e ouvir o trágico acontecimento que estava para ocorrer. Val afirmou que foi questionado pelo Sr. Kennedy sobre suas chances para a presidência, ao que Val respondeu: Sr. Kennedy, daqui a 4 anos você terá excelentes chances de vencer, mas peço-lhe que permaneça longe da corrida política este ano. E isso ele repetiu para ele várias vezes. Val
estava muito preocupado, assim como os membros de sua equipe imediata. A tensão aumentou quando vimos o Sr. Kennedy andando, abrindo caminho no meio da multidão. De repente, vários tiros foram disparados e parecia que o inferno havia começado. Val não se moveu da cadeira. Till deu um pulo e disse, se ao menos ele tivesse ouvido. Muitos de seus seguidores, incluindo Rose Cryer, tentaram proteger o corpo do Sr. Kennedy de novos abusos, mas era tarde demais. Tiros soaram novamente e, na confusão, uma bala atingiu o alvo. O Sr. Kennedy caiu no chão. Enquanto muitos gritavam, outros ainda começavam a atacar Shirham. A investigação que se seguiu foi semelhante à do falecido presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e foi encoberta da mesma forma. Algum dia toda a verdade pode vir à tona. Val e o grupo assistiram com grande preocupação. Após a remoção do Sr. Kennedy do hotel, o aparelho foi desligado nos aposentos de Val. Frank, é impossível passar a vida sem manter a cobertura da proteção do Deus Todo-Poderoso. Estamos protegidos por seu poder divino, enquanto você, Frank, deve depender da ajuda e proteção de seu filho Jesus Cristo. Veja, Frank, não é apenas importante, mas também necessário para o seu bem-estar espiritual conter essa proteção todos os dias da sua vida. Você tem uma missão importante a cumprir nesse planeta e enfrentará os poderes do próprio Lúcifer, porque representam um impacto direto de ameaça ao seu reino. Pratique a presença de Cristo, caminhe em sua divina presença. Faremos o que pudermos para ajudá-lo, mas você deve ser quem toma as decisões. Se você tomar uma decisão errada ou errônea, aprenda com esse erro. Então, prossiga para a perfeição que seu Senhor Jesus Cristo preordenou para você e para outros, que o colocarão à parte e acima daqueles que estão envolvidos nas obras das trevas. Eu vou fazer um parênteses aqui muito importante. E vai ficar como um easter egg aqui do vídeo, para quem está tendo a paciência e o interesse de ler as resenhas esotéricas. O que ele quis dizer com isso deles serem protegidos diretamente por Deus e nós dependermos de Jesus, não termos a proteção direta? Eu vou aprofundar, pretendo isso, em outros vídeos, outros livros que vão pôr luz nessa questão. Mas, em suma, eu já adianto, nós estamos numa prisão. E raças como a dele, do Valtor, no caso federadas, não. Estão fora do exílio. E nessa prisão nós somos cerceados, né, nos sentidos, porque o sistema é presidido por rebeldes. Há uma certa polêmica a respeito se esses rebeldes só estariam na torção de espaço-tempo, vulgarmente conhecida por umbral, mas é meio consenso entre aqueles que estudam mais profundamente o assunto que mesmo as cidades astrais, embora elas não sejam governadas por rebeldes, elas ainda estão dentro do exílio. E é por isso que o kardecismo, a fronteira dele, ela não vai passar da reencarnação, do sistema. É claro que seguindo os princípios do kardecismo, assim como seguindo os princípios do evangelho, é mais do que suficiente para qualquer um fazer a sua recodificação moral e sair do exílio. Mas o processo é complexo, é difícil, todos nós sabemos, né? Essa vida atribulada, material, ela impinge muitas dificuldades ao espírito, principalmente muita confusão, né? E as hostes luciferinas, que na verdade é uma rebelião política, mais do que qualquer outra coisa. Lúcifer era um cargo exercido no quadrante aqui. Eles não, obviamente, não desejam desmanchar o seu sistema. Aqui é o sistema do livre-arbítrio. Você pode, teoricamente, fazer o que você quiser aqui. Lá, né, nos planetas confederados, não é assim. Já tivemos a oportunidade de resenhar alguns históricos de planetas aqui, de contactados, né, que foram para esses planetas. As leis morais são muito rígidas, né? Tanto que para os novos espíritos que estão chegando lá de orbes menos avançados, eles precisam de uma fase de adaptação. Alguns até enlouquecem, porque é uma sociedade telepata, né? E mesmo nas que ainda não são telepatas, você tem uma ordem moral muito rigorosa, né? De cada pessoa mesmo. E a pessoa tem que agir com naturalidade já nesse meio, né? Coisa que o ser humano tem muita dificuldade aqui. A mentira, a negligência, a malandragem,
O egocentrismo ainda vige com muita força nesse planeta, né? Há um processo não exatamente evolutivo para todos, mas de resgate de seres que já viveram fora dos muros do presídio em civilizações avançadas. Então essa é outra questão. Uma parte da composição da população terráquea é uma minoria, mas ela existe. Ela, na verdade, não está ainda vindo de mundos inferiores e subindo. Ela caiu de mundos superiores, justamente por participar dessas rebeliões. Daí foi feito o exílio aqui. E de guerras também, guerras de Órum, outras guerras. Os códigos morais de todos aqui estão corrompidos ou ainda não foram desenvolvidos, né? A maioria não foi desenvolvida, são pessoas mais ignorantes a respeito do assunto espiritual, não se interessam, elas não têm esse ímpeto existencial. E é preciso restaurá-los ou desenvolvê-los. Então, se não mudar esses códigos, não sai daqui. Esses que precisam desenvolvê-los provavelmente não conseguirão a tempo da transição do planeta, porque o planeta já está chegando no nível dele de transição, né? São almas muito ignorantes ainda, então vão ter que migrar para orbes ainda adaptados à sua frequência, vibração, né, ao seu eixo de comportamento. Uma parca parcela dos seres caídos tem chance de restaurar a integridade nessa vida encarnada ainda, onde códigos realmente alterados sofrem uma espécie de upload para o mental superior ou eu real, aqui acessado pelo subconsciente via hipnose. Essa tecnologia, ela explica de maneira mais simples por que a gente esquece, né? Simplesmente porque as encarnações são frações, na verdade, do seu eu superior, de quem você é, né? É tipo vamos dizer, nós somos pendrives. Então você vem para cá, você faz daí o upload lá para o seu mental superior. Quem Jesus é o governante de Nebadon. Isso aqui está num livro, alguns livros que eu pretendo resenhar aqui, alguns capítulos importantes. E ele descreve um governo cujo Deus fora desacreditado pelos rebeldes sob a liderança daquele que exerceu o cargo de Lúcifer. Ok? Então, por hora, deixa marcadinho esse easter egg aí, que depois eu vou aprofundar. Com isso, fomos até uma área onde vários tripulantes comiam e bebiam. Pude desfrutar de comidas e bebidas que não eram originárias desse planeta. A comida era de alto valor proteico, e a bebida de cor verde tinha gosto muito parecido com o do mamão. Foi muito refrescante. Então aqui é um relato muito parecido, né, com o dos dois outros contatados, o Belete e o Rossi, que já resenhamos aqui. Val me informou que de tempos em tempos eu seria convidado a retornar à nave para limpar meu organismo e participar de discussões com outras pessoas sobre assuntos mundiais. Essas equipes têm sido preparadas, né? Após essa breve sessão, Val e Till fizeram uma visita guiada. Foi interessante notar que não havia nenhum canto quadrado na nave, mais um padrão, né, de relato. A área que mais me fascinou foi o auditório. Era aqui que a tripulação era informada todos os dias, mas somente após o culto matinal. Então, religiosas também tem o culto deles, né? Adoram o mesmo Deus que eu e reconhecem Cristo como sendo o Filho de Deus que veio a este planeta Terra com o propósito de reconquistar a família humana para o Pai Eterno. Val disse em uma de suas palestras que Deus não fazia acepção de pessoas e revelaria suas verdades eternas a quem as recebesse. Mais tarde, fui levado aos meus próprios aposentos de hóspede, que eram bastante singulares. Novamente, sem cantos quadrados. A cor era azul claro, ainda mais suave pela iluminação indireta que parecia vir do teto. Andar pelo chão era como estar nas nuvens, mais espessas e fofas que você pode imaginar. Parecia ajustar-se ao formato do seu pé enquanto você caminhava. Tudo para atender às suas necessidades estava localizado na parede. E com o apertar de um botão estava à sua disposição. A cama, a mesa, tudo a seu alcance. Uma tela era visível na parede ao nível dos olhos enquanto você se sentava na cadeira para seu total conforto. Aqui uma questão bem engraçada. Um incidente divertido ocorreu quando as necessidades da natureza tiveram que ser atendidas. Entrei no banheiro e fiquei com vergonha de notar a óbvia ausência de papel higiênico. Então aconteceu. Ouvi uma voz em minha mente que reconheci imediatamente como pertencente ao Val. Ele disse: Frank, olhe para a sua direita. Você encontrará 3 botões. Empurre o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, nessa ordem.
Pude ouvir a risada de tio enquanto pressionava o primeiro botão. A sensação era de um vento rápido e quente, semelhante a um jato de ar soprando por baixo do assento. O processo cristalizou inteiramente os resíduos e fez com que eles caíssem de mim. Então, o segundo botão foi outro jato de pressão e temperatura diferentes. Finalmente, o terceiro botão. Isso produziu uma substância agradável e perfumada, que me fez sentir como se tivesse sido lavado, limpo, empoado e perfumado. Parece aquelas privadas japonesas, né? Lá tem disso. Ele não faz nem barulho, eles têm vergonha de ir no banheiro. Quando saí do banheiro, ninguém prestou atenção em mim, embora eu tivesse a forte sensação de que todos na sala sabiam o que havia acontecido. Aí você vê uma planta baixa do disco do Valtor. Ela tinha 2 andares, então são 2 fatias, o primeiro e o segundo andar. E ele sofreu outros atentados ainda. Teve um que ele narra assim: "Atenção", gritou minha esposa enquanto o carro parecia surgir do nada. Pisei rapidamente no freio, desviei para evitar o carro azul e fui atingido por trás pelo automóvel logo atrás de nós. Isso nos fez correr, parar à mediana da terra, onde giramos várias vezes antes de finalmente parar completamente. A poeira era tão espessa que não conseguíamos ver o para-brisa enquanto girava como um peão. O impacto foi tão grande que os óculos escuros de Julie estavam agora no banco de trás do carro e eu não conseguia me mover. Ela rapidamente desenganchou o cinto de segurança e correu para o meu lado. Eu ainda não conseguia me mover. Tirou meu cinto, mas tudo que pude fazer foi ficar ali deitado com a cabeça apoiada no encosto e as mãos no volante. Ela me garantia que eu não estava sozinho e que ficaria tudo bem. Logo a ambulância chegou e depois de recusar qualquer ajuda, Judy insistiu que me tratassem primeiro. Ela assistiu com horror quando eles literalmente me puxaram pelo cinto das calças para uma prancha traseira e prenderam minha cabeça com fita adesiva. Ela só foi autorizada a andar na frente da ambulância e tudo o que ela podia fazer era observar. Depois de chegar ao hospital, fui levado para trás de uma porta trancada para a área de tratamento. Durante quase 2 horas eles me examinaram e durante todo o tempo Julie ficou sentada na sala de espera, incapaz de me ver ou saber que qualquer coisa que estava acontecendo na minha sala de tratamento. Em pouco tempo, o policial rodoviário passou pela porta para anotar seu relatório. "E o carro azul?" ela perguntou. "Oh, você quer dizer aquele que foi parado?" ela respondeu. "Bem, acho que por enquanto é tudo", disse ele, fechando seu caderno. "Veja, ela viu o carro à nossa frente parecer parado e também viu várias pessoas do lado de fora do carro. Ela presumiu que eles tinham um pneu furado e estavam consertando. Só mais tarde ela percebeu que ninguém iria consertar um pneu no meio da faixa de trânsito rápido, quando havia um canteiro central enorme. O oficial aparentemente pensou que ela estava em choque por causa da resposta ao seu pedido de informações sobre o carro azul, e encerrou abruptamente o interrogatório após apenas 2 ou 3 perguntas. O relato de uma testemunha ocular aos policiais rodoviários e posteriormente confirmado por uma ligação pessoal nossa, afirmou que o carro azul, chamado de carro fantasma pela patrulha rodoviária, havia nos precedido no canteiro central da terra. E assim que chegamos, e depois de parar, ele saiu correndo da área, desceu a rodovia e desapareceu de vista. Tenha em mente que este é um trecho longo e reto, e a distância que você pode ver à frente é muito grande. O jovem nos contou que ele mesmo não conseguia entender porque aquele carro azul havia ido embora diante de nós e saiu correndo assim que paramos. Mas nós sabíamos. Ele também narra um outro episódio onde ele foi espancado por homens de preto que o enganaram. Ele achou que fossem amigos do Val e ele entrou no carro, num Cadillac, e um deles fumava. Aí ele achou estranho, porque os SRs não suportavam cigarro. E eles espancaram ele bastante, e ele ainda conseguiu escapar. Devido ao impacto desse incidente em nossas vidas, fui informado pelo comandante Val que agora era o momento certo para que certos conhecimentos me fossem dados para compartilhar com outros. Essa informação é a oração e cerimônia do Anel de Fogo, que Val me disse que ele e seu povo realizam antes mesmo de colocarem os pés nesse planeta. Vou informá-los agora sobre um segmento da ordem divina que foi estabelecido antes da fundação desse planeta ser lançado. As palavras que você está prestes a ler são absolutas em todos os aspectos. O misterioso Anel de Fogo se tornará uma parte vital da sua vida. É uma parte essencial da caminhada para a verdadeira luz e fornece-lhe um manto de proteção nunca antes disponibilizado. Deus tomou providências para mudar nossos corações e mentes. Cabe a cada um de nós adotar essas mudanças em nossas vidas. Desde a guerra no céu, Lúcifer e seu bando de anjos, 1/3 das hostes celestiais, foram lançados no planeta Terra.
Os escritos sagrados, ao longo dos tempos, testemunharam que esse planeta foi mantido cativo por ele, e ele é de fato o príncipe dos poderes do ar. Foi sob sua influência que a atmosfera que agora respirais ficou poluída, com partículas perigosas para a saúde. Todo o mal cometido na Terra hoje pode ser atribuído à influência de Lúcifer e sua corja. Um nível de crime, desarmonia, desunião, desumanidade do homem para com o homem, tudo isso sob a sua influência maligna. Por conta disso, os de outros planetas são instruídos a realizar uma cerimônia chamada Anel de Fogo. Embora realizada por poucos nos dias bíblicos, as ameaças da igreja primitiva mantiveram essa informação escondida do povo que até muito pouco sabia do seu poder. Então, existe uma forma pela qual todos podem se beneficiar da proteção divina que resulta desta cerimônia. Alguns podem até questionar a maneira como esse poder é invocado, mas isso é irrelevante. O nome em que a invocação é pronunciada pode causar atrito. Mas vou informá-los dessa grande verdade sem reservas. A prova está no pudim, por assim dizer. A fórmula resistiu ao teste do tempo. Se os nossos amigos do espaço invocarem essa proteção divina antes de pisar nesse planeta, poderemos ser tão complacentes a ponto de não nos darmos a mesma oportunidade? Você permitirá que as forças do mal continuem seus atos de destruição em todas as fases da vida da Terra? Até que não reste mais nada, ou você manterá a mente aberta e aceitará a liberdade e proteção que lhes são oferecidas aqui? O fogo sempre foi representativo da proteção, limpeza, purificação divina. Inúmeras pessoas estão a morrer antes do tempo. Outras sofrem doenças, enfermidades desnecessárias. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês um ritual. É simples de ser realizado. E fica a cargo de cada um acreditar, exercer, né? Mal não faz, não é verdade? Por favor, siga as instruções cuidadosamente. Coloque uma vela branca acesa à sua frente sobre uma mesa ou outra superfície plana. Tenham cuidado de colocar um prato ou outro objeto sobre a vela para evitar respingos. Sob nenhuma circunstância você deve permitir que alguém ou alguma coisa o interrompa enquanto você estiver realizando essa cerimônia. Então procure um lugar silencioso, tranquilo, e que você saiba que não vai entrar ninguém. Recite o Pai Nosso. Faça a seguinte oração sem dúvidas em seu coração. Acredite que Deus, o Deus da criação, tá? Deixa eu adiantar para vocês que o Deus do Velho Testamento não é o Deus da criação, é Jeová. E este é um espírito que criou este universo aqui, depois ele caiu, tem uma série de problemas aí. Nós estamos falando do Deus da criação do todo, ok? Mire e foque nisso. E ele está te ouvindo nesse exato momento em que você está orando. Mantenha os olhos abertos enquanto ora, tá? Levantando as mãos estendidas em direção ao céu. Olhe para a chama e mantenha todos os seus sentidos. Saiba o que você está fazendo o tempo todo. Então mantenha-se presente, em estado presente ali. Repita em voz alta. Pai eterno, Criador do universo, ouça hoje a minha petição. Cerque-me agora com seu anel divino de fogo, o fogo de sua proteção, o fogo de sua abundância, o fogo da cura completa, o fogo da abundância divina. Eu agora ordeno a mão de Deus Todo-Poderoso em meu nome, que assim seja, nesse exato momento, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então você reza pelo preposto e atinge o Pai. Agora, olhar para a chama da vela, coloque todos os seus desejos mais sinceros, bem como os seus problemas na chama. Pondere que às vezes Deus sabe o que é melhor para a gente. Não significa que você está condenado a ficar sofrendo aqui no planeta Terra. Não é assim, não. Só que convém evitar pedidos muito específicos de algo material, né? Ou, se for pedir, por exemplo, eu preciso de uma casa para dar conforto para meus filhos, justifique, motive, é uma petição, fundamente, certo? Com razão, com o coração. Mostre que você não está sendo egoísta com aquilo. Ele recebe suas orações. Não saia da sala por pelo menos 3 minutos inteiros. Ao ficar diante da vela apagada, mantenha os olhos abertos e sinta a presença do anel de fogo. Tá? Você vai apagar a vela, depois de fazer os pedidos, né? E observar a fumaça subindo até as narinas de Deus, enquanto ele recebe as orações. Algumas orações orientais são assim também, embora eles
acredita em Buda, né? Outras religiões. Mas eles usam incenso, usam velas, né? A possibilidade da fumaça transcender, né? Então você pode realizar essa cerimônia, essa oração em qualquer lugar, em qualquer hora. Mesmo enquanto dirige seu carro. Você pode pronunciar as palavras e sentir a proteção do anel de fogo. Então, oração, em relação à oração, você pode fazer ela em outros momentos, ok? Aí você tem mais algumas fotos, uma colorida de quem seria, né, o Val. E depois houve uma polêmica, porque, segundo consta a história, ele continuou trabalhando para o governo. E surgiram mais outras 2 fotos, como se fosse ele. Né? Mas você nota que a fisionomia não é a mesma, mas calma. Se nós voltarmos para a foto anterior, onde ele estava com seus amigos, me parece que esse senhor mais velho que está ali apontado como Valtor seria o amigo dele. Né? Ou o amigo dele, na verdade, é o Valtor e o outro é o amigo. Né? E há muita discussão a respeito, incerteza a respeito de qual seria exatamente o Valtor. A princípio, a teoria mais aceita é que é o nariz redondo ali. Ok? Então, ficamos por aqui. E até mais.